Oi pessoal, aqui é o professor Webster. Nesta aula nós vamos corrigir as atividades da semana passada sobre a Comunidade de Estados Independentes. Primeira questão: quais fatores favoreceram a criação da Comunidade de Estados Independentes, que tem a sigla CEI? Dentro dessa questão, você pode destacar 4 pontos: a desintegração da União Soviética como fator precedente, ou seja, um fator que ocorre anteriormente à criação dessa organização chamada SEI. E esse fator é de muita importância para a criação dessa organização por causa da sua interdependência econômica que existia durante o período soviético, que vai continuar existindo. Então, os laços entre os países, os laços políticos, as relações econômicas, os vínculos militares vão continuar existindo mesmo após o fim da União Soviética. Por quê? Porque a SEI vai garantir a manutenção de acordos políticos, de acordos econômicos e militares. Entretanto, como veremos daqui a pouco, nem tudo isso é como parece. Há problemas também. Outra coisa importante da SEI seria uma implementação de uma política capitalista a fim de criar uma base econômica capitalista, já que a maioria dos países que fazem parte da SEI estão em processo de transição ao capitalismo de uma forma acelerada e muitas vezes abrupta. Ou seja, essa organização ajudaria esses países em sua inserção no contexto capitalista globalizado. Se formos organizar em frases, seria assim: a interdependência econômica, política e militar criada durante a União Soviética mantém profundos laços entre esses países. Assim, a comunidade de estados independentes busca mantê-los, fortalecê-los e garantir certa continuidade de algumas políticas de integração econômica, militar e política entre esses países, ou seja, muita coisa que aconteceu durante o período soviético era importante para esses países, e após o fim da União Soviética, esses laços, esses vínculos, esses acordos continuaram, pois eles eram vitais para a economia, para a política e para as questões militares entre eles. Por quê? Porque os vínculos eram fortes, os vínculos eram criados durante décadas, os vínculos estavam ligados àquele planejamento nacional, que era o planejamento estatal, então tudo era interligado, centralizado. Nós temos aqui a notícia de capa do dia 9 de dezembro de 1991 do jornal estadunidense The New York Times. Ele fala o quê? É declarado a morte da União Soviética, Rússia e duas repúblicas formam nova comunidade. Essas duas outras repúblicas, além da Rússia, são Ucrânia e Belarus, que justamente vão, após o fim da União Soviética, criar a SEI, que é uma organização super importante, e com o passar do tempo ela vai se expandir, vai perder alguns países devido a disputas políticas, territoriais e conflitos, mas vai continuar como uma organização super importante para as ex-repúblicas soviéticas. Já nesta imagem, nós vemos a substituição da bandeira soviética pela bandeira russa, justamente no lugar onde o presidente trabalhava, ou seja, na sede do governo soviético, que hoje é a sede do governo russo. Segunda questão: qual a relação que a Rússia tem com os demais países da comunidade de estados independentes? Vamos ver. Se você destacar esses aspectos, estará certo. Se você colocar alguns, acrescente aqueles que você não colocou ainda. Seriam que exercer dominância, ou seja, a Rússia
exerce dominância. O que é dominância? Ela exerce uma influência, um domínio, um mando, uma organização. Então, ela vai organizar aquele território de uma certa forma. As suas decisões são mais diretas, são mais precisas, são decisões que têm um impacto muito maior porque ele vai influenciar a economia, a política desses países, vai deter a maior parte da economia e também a maior parte da população. Então, a maioria dos consumidores da SEI são russos, dos produtos são russos, os principais exportadores são oriundos da Rússia, então vai ter uma influência econômica regional e também uma influência mundial, já que a Rússia vai herdar as principais infraestruturas criadas no período soviético, assim como vai herdar as principais infraestruturas militares. Tanto que a Rússia continua sendo uma potência militar, mesmo com o fim da União Soviética, mesmo com várias crises nacionais, regionais e internacionais. E a Rússia continua sendo o maior parceiro econômico da maioria dos países da SEI, apesar da crescente participação chinesa que pode ameaçar esse domínio. Mas como a China e a Rússia têm certas ligações, talvez essa ameaça não seja tão grande como a gente pensa. Se formos organizar em parágrafos, seria assim: por ser o país mais rico e populoso da SEI, a Rússia exerce influência direta e indireta nos países da organização. Os laços criados na União Soviética continuam e são reforçados, mantendo o poderio econômico e militar russo, além da influência política. Como exemplos, nós podemos destacar três. O primeiro está ligado ao fator econômico, que é o abastecimento de alimentos e energia. O segundo, o fator militar e bélico, que tem a ver com as demonstrações de força, de poder e também com treinamento entre as forças armadas russas e as dos demais países da SEI. E a outra que está ligada ao fator político e ideológico, que são os movimentos separatistas que ameaçam a integridade das fronteiras e aumentam os conflitos entre os países da SEI. Vamos observar alguns casos. O primeiro está relacionado com os grupos étnicos que formavam as ex-repúblicas soviéticas. Esses em vermelho são os russos. Se formos observar, há populações russas fora do território que hoje é a Rússia. Por quê? Porque durante o período soviético, a livre circulação de pessoas dentro do país era garantida, era permitida. Então você poderia ser russo e morar na Bielorrússia, morar no Cazaquistão. Só que depois, com o fim da União Soviética, muitos russos continuaram nesses novos países. E essas pessoas vão continuar exercendo certa influência. Então você é russo, mas mora na Ucrânia, não fala ucraniano, fala russo e quer que aquela região que você more seja parte da Rússia. Então vai criar conflitos entre o governo regional, o governo do país em que você está e o governo da Rússia. Tudo isso dentro da mesma organização. Outro problema que também está relacionado com a presença grande de pessoas russas e descendentes em países independentes da SEI. A Ucrânia fez parte da União Soviética e durante aquele tempo a livre circulação de pessoas era possível. Então tem muitos russos na Ucrânia e muitos ucranianos na Rússia. Mas tem uma coisa de destaque, que nessa região sul e leste da Ucrânia tem muitos russos que são moradores. E essas pessoas querem que determinadas partes da Ucrânia sejam anexadas à Rússia. Como que isso acontece?
Geralmente eles fazem plebiscitos ou mesmo organizações armadas, como o caso aqui dessa região leste da Ucrânia e a Crimeia, que já foi da Ucrânia, mas hoje está sob domínio russo. Esse domínio foi contestado, geraram conflitos, críticas, inclusive fez com que a Ucrânia se distanciasse da CEI e voltasse mais para a Europa e Estados Unidos, para a Europa Ocidental, no caso, a União Europeia. Terceira questão, aponte os principais questionamentos feitos à CEI. Vimos as coisas importantes da CEI, as suas relevâncias, vimos também por que ela foi criada, construída, mantida, seus objetivos. Agora nós vamos ver os problemas. O que os países membros dizem em termos de dificuldades que essa organização tem. Nós podemos destacar alguns. Seria o quê? Muitos países que fazem parte da CEI vão questionar por que a Rússia quer centralizar todas as forças armadas dos países. Por que a Rússia quer centralizar as forças armadas da Rússia com a Ucrânia, com o Cazaquistão, com o Tajiquistão? Muitos dos países que fazem parte da CEI veem isso como uma forma de manipulação política e militar da Rússia, já que é o país mais poderoso e poderia ter influência mais forte sobre as forças armadas dos demais. Outra coisa que eles veem com indignação, geralmente os acordos de integração político-econômica eles vão favorecer os países mais ricos da CEI, que, em termos destacados, é a Rússia e a Ucrânia. Outra coisa que fere essa integração são os conflitos étnicos e religiosos. Se você for observar aquele mapa que eu acabei de mostrar sobre as populações na antiga União Soviética, você vai ver que muitas vezes várias etnias, várias nacionalidades vivem no mesmo país, no mesmo território. Diferentemente do Brasil e dos Estados Unidos, que tem uma grande população de pessoas do mundo todo, nessa região, o preconceito étnico, os conflitos étnicos são muito relevantes, são muito fortes e são centenares ou até mesmo milenares. Então são conflitos que durante o período soviético foram reprimidos pelo governo, mas após o fim da União Soviética, com esses novos países que são mais fracos, que são mais dependentes, que não têm tanto poder de repressão como a União Soviética tinha, esses conflitos voltaram a aflorar, surgiram com intensidade, como nós vamos ver no exemplo daqui a pouco. Só que também tem outro problema, que são os movimentos separatistas, independentistas de certas regiões e também de anexação de regiões à Rússia. Tudo isso, esses conflitos étnicos e religiosos, os separatismos, esses independentismos, vão gerar disputas por fronteiras entre os próprios países. Então, se você não respeita o território do outro, como você pode criar acordos econômicos, acordos militares, acordos políticos? Isso é quase impossível, já que vai criar um hiato, vai criar uma dúvida entre os países. Imagine a Coreia do Norte e a do Sul criando fortes vínculos, sendo que eles não respeitam nem mesmo a sua fronteira. Além disso, nós temos a forte interferência russa como algo que vai suscitar conflitos, já que essa interferência ela é tanto política, quanto militar, quanto econômica. Então vai ter essa associação. E também vai estar ligado aos movimentos separatistas, aos conflitos étnicos. Mas tem um tipo de disputa que é muito importante, que ela é muito intrigante, que é para saber qual país vai pagar que parte da dívida soviética, já que o país que deixou de existir contraía dívidas e não pagou. Se formos organizar em um parágrafo, ficaria assim: os países membros, devido a problemas estruturais, o que são problemas estruturais? São problemas de adequação ao capitalismo,
como esses países tiveram uma transição muito rápida ao capitalismo, eles não se adequaram a esse contexto econômico que nós vivemos. Ou seja, é muito mais fácil você acreditar na compra, na venda, nas transações econômicas, se você já nasceu e cresceu no capitalismo. Se você nasce e cresce em outro sistema e é introduzido ao capitalismo, vai ser muito mais difícil. Então, vários problemas socioeconômicos vão surgir, como moradia, acesso à alimentação. Se inseriram na dinâmica capitalista com muitas precariedades, principalmente precariedades em termos sociais, econômicos, socioeconômicos. Com isso, os objetivos da SEI são rasos e beneficiam os países mais ricos da organização. As principais críticas que nós destacamos acima giram em torno da constante interferência russa na economia, na política, na cultura e também nas forças armadas, nas intervenções bélicas dos países. Ou seja, são muitos os problemas, são muitos os questionamentos, mas a maioria está relacionada com essa interferência russa sobre os países da SEI. Um desses problemas, os conflitos étnicos, religiosos e territoriais, como exemplo agora em 2020, entre a Armênia e o Azerbaijão sobre uma região de maioria armênia, que é Nagorno-Karabakh. O que é que vai acontecer com essa região? Desde os períodos pré-soviéticos há conflitos, mas no período soviético, devido à repressão soviética centralizadora, essa região esteve dentro do silêncio dos oprimidos, que era o quê? Umas forças armadas fortes, que eram as forças armadas soviéticas, vão controlar essa região e vão reprimir a qualquer custo conflitos. Com o fim da União Soviética, criaram-se dois países. Na verdade, retomaram a Armênia e a Azerbaijão. Só que eles não tinham, assim como não têm, o mesmo poder de coibir esses tipos de conflitos. Então os conflitos vão eclodir, vão continuar e muitas vezes se agravar. Outra coisa importante que tem a ver com essa crítica, a forte presença militar russa em países do leste europeu. O que é que vai acontecer com esses países? Incluindo que tem Nagorno-Karabakh, que não há tropas, mas há forte influência russa que está a favor da Armênia. O que é que vai acontecer com essas regiões? Essas regiões elas vão sofrer influência direta da Rússia. Se você for observar, tem Crimeia. Crimeia fazia parte da Ucrânia, mas como tinha essa forte interferência militar russa, uma forte população russa, hoje faz parte da Federação Russa. Então as pessoas têm medo, esses países têm medo de que essa influência russa possa fazer com que eles percam território, percam poder político, percam poder econômico e sejam mais interferidos. Quarta questão, por que os níveis desiguais de desenvolvimento afetam a relação de dependência entre os países da SEI? Isso nós podemos retomar as explicações anteriores e aprofundar numa coisa muito importante, que é o quê? Quanto maior o desenvolvimento econômico de qualquer país do mundo, menor a sua dependência, já que geralmente ele vai ter uma moeda relativamente forte ou forte, vai poder comprar de qualquer país e não vai sofrer com embargos econômicos e nem com perseguições políticas internas, nem conflitos econômicos externos. Entretanto, quanto menor o desenvolvimento do país, mais dependente ele vai ser até mesmo da importação de alimentos ou da exportação de produtos básicos. Isso quer dizer que níveis diferentes de desenvolvimento socioeconômico vão alterar as relações entre países. Há países com desenvolvimento econômico que vão ser muito importantes para o mundo, que vão influenciar o mundo, e há países com baixo desenvolvimento socioeconômico que vão ser muito fortemente influenciados, já que eles tendem a não produzir tanto quanto os países mais ricos. Se formos organizar em parágrafo, ficaria assim: os níveis variados de desenvolvimento socioeconômico entre os países da SEI influenciam as relações políticas, econômicas e militares. Com o fim da União Soviética, alguns desses países lidaram
com situações imprevistas, como a rápida e inadequada transição ao capitalismo, como nós já falamos, a base econômica não foi fortemente construída. Os que detinham as melhores infraestruturas e maior população foram mais beneficiados, como a Rússia, Ucrânia e a Bielorrússia ou Belarus. Depende da tradução. Então nós podemos dizer o quê? Quanto mais desenvolvido, mais forte, mais influente, mais autônomo, mais independente. Quanto menos desenvolvido, seu oposto. Quinta questão. O fim da União Soviética gerou consequências sentidas até hoje nas ex-repúblicas soviéticas. A pergunta é: como a comunidade de estados independentes é reflexo da desintegração da União Soviética? Isto está relacionado com o que vimos desde o começo e vamos ampliar. Seria o quê? Se você destacar esses aspectos, estará certo. Seria a manutenção de vínculos, de laços, de acordos econômicos, sociais e políticos entre os países que faziam parte da União Soviética e fazem parte da SEI, ou seja, a continuidade de políticas bem-sucedidas, dar continuidade àquilo que estava funcionando. Outro aspecto importante, inserir os países na lógica capitalista, para a criação de uma base econômica capitalista e da inserção desses países no mundo globalizado. Terceiro, fazer com que esses países se insiram num contexto capitalista selvagem, brutal e muito competitivo. São países que antes estavam fechados entre si, que a produção interna era muito importante. Só que no capitalismo, na globalização, tudo é muito mundial. Então as coisas são compartilhadas. As vendas e trocas são cada vez mais globais entre os países. Então o objetivo seria o quê? Fazer com que esses países pudessem juntar forças para poder competir perante as potências capitalistas já existentes. Se formos colocar em parágrafo, fica assim: a necessidade da continuação dos vínculos variados entre os países fez da comunidade de Estados Independentes uma organização necessária, principalmente em seu início, em 1991, 1992, até 2001, que houve a primeira saída de um país. No mundo globalizado, os países com maiores laços econômicos e políticos entre si conseguem se desenvolver. Com isso, a SEI lidou com a pressão das organizações e blocos econômicos das economias capitalistas e, por meio da influência russa, atraiu investimentos. Ou seja, se unem vários países que a maioria estava precário para poder enfrentar e competir dentro de um contexto capitalista muito diferenciado, que é o contexto das organizações mundiais, dos blocos econômicos e também da globalização. Muito obrigado. Se você tiver dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder.